é muito estranho e muito perigoso o que a gente está vivendo agora. Porque a gente está o tempo todo sendo censurado. Se a gente não é censurado, diretamente censurado, como, por exemplo, Marighella, que deram uma vetada para o filme estrear, que não tem como o filme estrear no Brasil agora, a gente está sendo censurado pelas próprias pessoas que discordam do nosso discurso. Que não respeitam, e não discordam do nosso discurso com algum tipo de pensamento. Eu sou conservador, eu discordo do seu discurso por isso, isso, isso e isso. Não. É sempre uma fala impositiva que não leva ninguém a lugar nenhum. Que não abre nenhum tipo de diálogo. Que é só a mamata, você é o PT, ou o Lula, ou a Dilma, e isso não abre nada. Isso a gente não consegue conversar com esse tipo de comentário, por exemplo. Não tem um dia que eu acorde que tem a notícia boa. Não tem um dia. Aí agora, quando eu acho que tem a notícia boa, que dizem que a aprovação desse infeliz caiu, a aprovação caiu para 27%. No meio de tudo isso que a gente está vivendo, eu estava me sentindo um pouco estúpida, assim, com a ferramenta mesmo. De todas as redes sociais, mas principalmente do Instagram, né? Que é uma rede social que valoriza muito a beleza, o corpo, o que você vai postar. Ainda mais, no meu caso, que sou atriz e tal, você fica um pouco mostrando a sua vida, ou mostrando o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, o que é legal para divulgar o trabalho que você está fazendo, ou a peça, ou o filme, ou a novela, ou... Enfim, então, nesse sentido, ele tem uma função de divulgação do seu próprio trabalho, mas muitas vezes ele fica um pouco voltado para a divulgação de si, da sua própria vida, do que você está comendo, ou do que você está malhando, ou do que você está... E eu estava um pouco frustrada com isso, assim, pensando, eu não acho que eu tenha que mostrar a minha vida. Minha vida não tem nada de extraordinário, é só uma vida de uma pessoa. E eu não quero ficar mostrando o meu cachorro, que é muito legal, eu gosto muito dele, mas não faz sentido. E eu acho que o mundo está muito estranho. E como é que faz para usar a rede para alguma coisa não útil? Porque a gente não pode dizer que o Flor Pistola seja útil, mas alguma coisa que vá um pouco além da estupidez da própria ferramenta, né? Que é uma ferramenta que não faz a gente pensar, refletir. É claro que tem vários Instagrams que fazem, que tem um trabalho muito legal, e eu estava pensando exatamente isso. Como é que eu faço para, na minha plataforma, ela ser mais do que uma celebridade mostrando a sua vida? E aí o Flor Pistola vem um pouco dessa ideia. Porque muitas vezes em casa eu ficava muito brava e começava a fazer um pouco essa personagem da pistola. Que foi uma coisa que surgiu no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal chamado Flor e Manu, com meu companheiro, meu parceiro de vida, o Emanuel Aragão. E a gente fala sobre relacionamento no nosso canal do YouTube. E esse é um vídeo sobre a monogamia. A monogamia. A monogamia. E várias vezes eu ficava brava e os inscritos no canal começaram a me chamar de eu adoro quando a Flor tá pistola. Eu adoro a Flor quando ela fica pistola, eu adoro a Flor Pistola. E começou a surgir esse nome, a Flor Pistola, e muita gente começou a comentar e falar isso. E aí um dia a gente conversando sobre a rede, eu e o Emanuel, sobre como usar, como utilizar a rede, como se utilizar da rede, a gente pensou, cara, e se a gente fizesse um quadro meio falando coisas absurdas, mas que sejam que tenham ao mesmo tempo a ver um pouco com o que a gente está vivendo, chamado Flor Pistola. E aí a gente resolveu, vamos inventar isso, vamos fazer um vídeo e vamos colocar e ver o que acontece. E aí a gente fez o primeiro vídeo, foi super bem, um vídeo sobre a vacina. E o segundo vídeo
viralizou, que é o vídeo que eu falo sobre o impeachment, né? Por que a Dilma foi impeachmentada e por que o Bolsonaro não está sendo impeachmentado. Pedalada fiscal nesse país aqui é uma coisa que dá impeachment. Agora, deixar a gente morrer, fazer por causa da pandemia, não usar máscara, deixar a pessoa sem oxigênio, todo o resto que o Bolsonaro fez, interferir na Polícia Federal, todos os laranjas dos filhos, tudo isso não dá impeachment. E aí esse vídeo viralizou, foi um certo choque, assim, pra gente, porque a gente não achava que fosse acontecer. Por um lado foi muito legal, porque eu acho que o vídeo tem uma coisa que a gente fica tentando manter agora nos outros vídeos, que é uma indignação, e essa indignação, ela gera um certo movimento das pessoas, porque as pessoas se reconhecem nessa indignação, se reconhecem na revolta em relação àquilo que a gente está vivendo. Então, foi muito legal perceber que tem gente que não está anestesiado, que também tá indignado e está tentando entender como faz para transformar a situação que a gente está. E isso também confundiu muito as pessoas, porque muita gente não entende que aquilo tem um enquadramento de personagem, tem uma cartela, tem um trabalho ali de pensar o que a gente vai, o que eu vou falar, qual é o fio que conduz aquele vídeo, apesar dele ser um improviso, ele tem uma condução, assim, ele tem um tema e tem um certo roteiro que eu sigo, do que eu vou dizer. Às vezes eu saio dele e volto, e aí coisas acontecem. Enfim, eu ainda estou descobrindo, né? Eu fiz 6 vídeos só. Então, ainda estou também no processo de descoberta do que esses vídeos são, onde eles vão, assim, como é que eles vão se transformar. A culpa é de quem que não tem carnaval. Você sabe, todo mundo sabe de quem é a culpa que não tem carnaval. A culpa de que não tem carnaval é o infeliz do Bolsonaro. Se tivesse lá em julho de 2020 organizado essas vacinas, tudo agora tinha carnaval. O vídeo do carnaval, inclusive, foi um vídeo que eu falei, gente, esse vídeo é pastelão. Eu tô dizendo que a culpa de não ter o carnaval é do Bolsonaro. É óbvio que eu sei que não é assim, né? Eu achava tão absurda, a fala do começo do vídeo, pra mim já é tão absurda, que eu nunca passou pela minha cabeça que alguém fosse realmente discutir isso comigo. E as pessoas começaram a dizer, você não sabe, você não tem informação, você não lê, é óbvio, não tinha vacina em julho, o que você tá falando? E você começa a pensar, meu Deus, as pessoas não estão... Realmente esse país não pode ficar sem cultura, porque as pessoas param de entender o que é ironia, absurdo, piada. Não adianta nada você botar texto e atuação, Maria Flor, que as pessoas não conseguem, elas não chegam até lá. E o vídeo tem 3 minutos. Você fala, meu Deus do céu. A pessoa viu 15 segundos e parou, já foi pra internet botar sua foto lá e xingar de sei lá o quê, maluca. Agora, uma coisa que me preocupa muito, e isso eu acho grave e sério. Agride muito as pessoas, eu acho. Uma mulher que tá revoltada, que tá vermelha, que tá louca. Louca no sentido de indignação mesmo, que tá suando e que tá falando palavrão. É uma coisa que bate nas pessoas. Eu não achei que isso fosse ser tão agressivo para as pessoas. E eu acho que se fosse um homem fazendo tudo isso, seria muito mais ok. Agora, as pessoas falam que eu sou histérica, que eu sou maluca, que eu tenho que tomar Rivotril, que eu fumo maconha estragada, que eu cheiro cocaína, que eu preciso ir para o psiquiatra, que eu sou descompensada, como é que meu marido me aguenta, que ele tinha que separar de mim. Tudo isso as pessoas escrevem. E é uma coisa muito absurda, porque você fala o que é. O vídeo do carnaval, por exemplo, para mim era uma brincadeira, assim, era obviamente uma pessoa... Inclusive a montagem é toda picotada, e aí repete As pessoas não entendem, as pessoas ficam muito agredidas que uma mulher fala palavrão. Ou que uma mulher não está comportada como ela deveria ser, né? Dentro da moralidade que a gente está vivendo. E isso eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho, por exemplo, que o presidente do país, que está no cargo mais alto, que deveria ter um certo respeito pelo próprio cargo, fale uma quantidade de absurdos. E isso seja ok, seja aceito, seja tudo bem. Ela queria dar um furo. Ninguém está questionando, né?
Quando o Bolsonaro fala, por exemplo, que os jornalistas tinham que pegar as latas de leite condensado e enfiar. Ninguém. Os apoiadores, eu digo. Mas os apoiadores, que são conservadores, teoricamente, ficam muito chocados que tem uma mulher que está falando palavrão. Agora, eu sou muito agredida por mulheres que se dizem conservadoras da família, pessoas de bem, da família, religiosas e tal. Então, sou muito agredida por essas mulheres. E sou muito agredida por homens também, que acham que eu sou... Como é que pode? Uma mulher de respeito não falaria uma coisa dessas. Então, é bem complicado, né? O Brasil é bem complicado. Swipe é uma mercantilização dos seres humanos. Não se engane, você está sendo enganado. Nossa, gente, você está passando pessoas. Como é que a gente está passando pessoas? Como é que a gente está passando pessoas com o dedinho? O canal Florimanu, ele me salvou muito na pandemia, porque a gente fez 30 vídeos todo dia, né? A gente fez um vídeo por dia durante um mês, logo que a gente entrou em lockdown. E aí a gente tava muito... Imagina, todo mundo, né? Tava muito nervoso, muito sem saber o que é isso, o que tá acontecendo, para onde é que a gente vai. E os vídeos do canal, de certa forma, eles deram uma saúde mental pra gente, porque a gente tinha aquilo ali para colocar as nossas frustrações, os nossos questionamentos, como é que vocês estão fazendo aí. Essa conversa com as pessoas que estão ali com a gente. E essa conversa no YouTube, ela realmente ela funciona, ela vai, isso é muito legal. Então, o canal, ele deu uma salvada na gente na pandemia. Mas o canal, ele, de algum jeito, ele também salva a nossa relação sempre, assim. Não salva a nossa relação, mas ele ajuda a gente a se relacionar. Porque a gente discute muitas coisas que depois a gente acaba o vídeo e a gente continua falando sobre essas coisas, tomando um cafezinho e tal. E não, mas aquilo, mas não sei o quê, mas isso que você falou. E o vídeo continua dentro de casa, sem câmera, sem nada. Então, isso... serve como uma grande terapia de casal coletiva com as pessoas. Parece maluquice, mas de verdade. A gente aprende muito com o que as pessoas falam e a gente aprende muito fazendo os vídeos. Essa troca é muito boa, é de muito aprendizado mesmo. Eu acho que eu aprendi muita coisa com o canal. Não só relacionado a feminismo, eu acho até que eu aprendi coisas em relação a outras dinâmicas de relação mesmo. De relacionamento. O poliamor, os relacionamentos abertos, os relacionamentos que não são normativos. Eu acho que tudo isso foi o canal que me ensinou, de certa forma. De olhar e falar, nossa, que interessante isso aqui. Existe essa outra maneira, então. Então tem gente que se relaciona assim e tá bem assim. Nossa, que incrível, como eu sou careta. E me perceber muito careta, sabe? Olhar e falar, gente, eu tô muito velha. Eu tô muito careta. Isso para mim seria impossível. Essa galera de 20 anos tá, tipo, maravilhosa. Livre. Fazendo sexo de uma outra forma, muito mais livre, muito mais aberta. Com muito menos travas, assim. Então, e isso é legal de ver. Isso é que me dá também um pouco de esperança. Porque você começa a ver o YouTube, você começa a ver as pessoas falando, as pessoas mais jovens, e fala, pô, peraí, o Brasil tem esperança sim, tem lugar pra gente ir aqui. Tem gente que tá pensando, né? Mas também é aquele clássico, né? Os conservadores puxam para lá, os progressistas também puxam para cá. E aí vamos tentar entender onde a gente vai dar. Não me parece que estamos indo por um bom caminho. Você tem que fazer alguma coisa. Eu? Você. Eu? Você. Tudo eu. O que eu posso fazer? E me diz, eu não sei o que fazer, você sabe, por acaso? Você tem alguma ideia? O meu pai é técnico de som de cinema. E sempre foi muito ligado ao cinema alternativo. Meu pai sempre fez muito documentário e sempre foi um cara muito do cinema underground, assim mesmo. E eu frequento o set desde muito pequena. Então, o set sempre foi um lugar para mim muito fascinante. Muito, muito. Eu sou apaixonada pelo set de filmagem. Assim. Totalmente apaixonada. Eu tenho, inclusive agora na pandemia, eu tenho uma saudade física do set. Não é nem saudade de estar na frente da câmera, de fazer a cena. É uma saudade do sentimento que você tem quando você está num set de filmagem onde as pessoas estão todas trabalhando para que aquilo funcione. Está todo mundo ali no seu exercício profissional para que alguma coisa aconteça. Que às vezes é 2 minutos.
que ninguém consegue explicar direito o que acontece no cinema. O que acontece quando você está fazendo. Eu fico até arrepiada, assim, meio cafona, mas... Porque, às vezes, acontece um negócio. A cena, ela vai. E todo mundo que está vivendo ali, que está pulsando junto daquilo, percebe. E isso é muito bonito, assim, de experimentar. E eu sou muito feliz, assim, muito privilegiada como atriz de ter passado por tantos sites especiais na vida. Não foi uma escolha pessoal fazer filmes independentes. Foi uma coisa que aconteceu um pouco na minha vida também, porque quando eu comecei na minha carreira, quando eu comecei a ser atriz, a Ancine, o fomento via Ancine ainda não existia tanto, né? A Ancine, que agora se encontra parada ou andando a passos de tartaruga, ela foi responsável pela produção, né, e pelo incentivo à produção de muitos filmes independentes. E filmes que foram para festivais fora, que divulgaram a nossa cultura, que falaram sobre o nosso país, sobre o nosso povo, sobre o que a gente... sobre muitas... O Brasil, ele é um país muito grande, com muitas características diferentes em cada região. Então, a Ancine também possibilitou que outros estados pudessem começar a produzir cinema, que não ficasse só a produção do audiovisual em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque o Brasil não é São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil é muita coisa, né? É muita gente, é muita coisa, são muitas culturas, são muitas gírias e muitas falas diferentes, muitos sotaques diferentes e muitas formas de ver o mundo e o próprio Brasil. E isso foi uma coisa importantíssima que a Ancine fez, que foi realmente dar espaço para jovens cineastas, para pessoas que não poderiam filmar, porque não teriam acesso a financiamentos para isso. E isso, infelizmente, desde o governo Temer, tem rareado bastante e tem ficado bem difícil, eu acho, de produzir cinema. A gente vê isso, né? Mas, ainda assim, eu acho que o audiovisual tem sobrevivido e tem dado o jeito dele de continuar produzindo, continuar existindo, e a Ancine continua existindo. Continua, lentamente, eles estão liberando os recursos para que as pessoas voltem a filmar. Mas essa escolha dos filmes independentes aconteceu. Mas ela me formou muito. E é claro que eu tenho um puta prazer, assim, também de fazer um filme que eu sei que vai ser muito visto, que vai chegar em vários lugares, que vai chegar no streaming, que vai chegar... Porque eu acho que tem o audiovisual tem um poder uma responsabilidade, assim, de chegar nas pessoas também. Então não adianta também a gente fazer filmes que fiquem muito restritos a um certo público. Então eu acho que o streaming também vem nesse sentido para fazer com que esses filmes cheguem. Essas plataformas podem fazer esses filmes chegarem também no público. Eles podem encontrar o público deles, né? A gente tem hoje em dia, várias plataformas de streaming só de filmes autorais, por exemplo, o MUBI, né? A própria Netflix agora, eu vi que acabou de colocar no catálogo um filme do Marcelo Gomes, um documentário do Marcelo Gomes super pequeno, assim, de uma região que faz jeans, um documentário incrível, assim. Então, eu acho que os filmes, eles encontram o seu público. Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. É muito estranho e muito perigoso o que a gente está vivendo agora. Porque a gente está o tempo todo sendo censurado. Se a gente não é censurado, diretamente censurado, como, por exemplo, Marighella, que deram uma vetada para o filme estrear, que não tem como o filme estrear no Brasil agora, a gente está sendo censurado pelas próprias pessoas que discordam do nosso discurso. Que não respeitam e não discordam do nosso discurso com algum tipo de pensamento. Ah, eu sou conservador, eu discordo do seu discurso por isso, isso, isso e isso. Não. É sempre uma fala impositiva que não leva ninguém a lugar nenhum. Que não abre nenhum tipo de diálogo. Que é só a mamata, você é o PT,
ou o Lula, ou a Dilma, e isso não abre nada. Isso a gente não consegue conversar com esse tipo de comentário, por exemplo. Se a pessoa coloca, eu não, isso que você está falando não é verdade por causa disso, eu discordo de você, e a pessoa vem conversar comigo, independente dela pensar diferente de mim, porque pensamos de formas diferentes, que bom que pensamos, porque não somos máquinas, somos seres humanos, né? E pensamos de acordo com aquilo que a gente aprendeu, com a família da onde a gente veio, da família que a gente veio, e tá tudo certo nisso. A gente pode discordar. Eu tenho amigos totalmente de direita, conservadores, e tá tudo bem. E a gente é amigo, e a gente conversa, e a gente troca coisas. E eu falo, mas por que você pensa assim? E ele me explica, por exemplo, coisas da economia, que eu não entendo. E que eu falo, é isso mesmo? Então, entendi. E aí a França e a Inglaterra fazem assim, fazem. São coisas que eu não sei. Tem muita coisa que eu não sei. A rede prejudicou a gente nesse sentido, porque a gente acha que a gente lê 3 posts e a gente sabe alguma coisa do que está acontecendo. A gente não sabe, né? Então, essa censura eu acho muito grave, a censura da gente com a gente mesmo, sabe? Da população com a própria população, assim. E eu acho muito triste as pessoas falarem da mamata, a Lei Rouanet, tudo isso, porque essas pessoas consumiram muitas obras e conteúdos que só existiram por conta da Lei Rouanet, por exemplo. E elas nem sabem como funciona a Lei Rouanet, elas nem entendem o que é isso, e mais grave, elas nem procuram saber. Por exemplo, eu fiz o vídeo que viralizou, postaram uma fake news, dizendo que eu tinha captado 10 milhões de reais através da Lei Rouanet. A minha produtora, na verdade. A minha produtora, ela nunca captou através da Lei Rouanet. Não que isso seja um problema. Pelo contrário, se eu tivesse captado algum dinheiro pela Lei Rouanet, eu teria gerado um emprego, pessoas teriam trabalhado, eu teria feito uma obra, ou um conteúdo, ou uma peça de teatro que seria vista. E seria vista por um monte de gente, e seriam ingressos bem acessíveis, e tá tudo certo, assim. Mas isso nunca aconteceu, a minha produtora nunca captou pela Lei Rouanet. A minha produtora captou um valor bem mais baixo do que esse através da Ancine, da Lei do Audiovisual. Bom, eu falei com vários jornais, falei com o Estadão, Verifica, com a verificação também da Piauí, enfim, um monte de gente foi lá, escreveu matéria, falou, verificamos, não é verdade, tal. Não adiantou de nada, porque as pessoas continuam botando a minha foto como se eu tivesse captado 10 milhões. Mas só para contar um caso, aconteceu isso, viralizou, foi parar num grupo de WhatsApp bolsonarista que meu tio faz parte. E começaram a apontar o dedo pro meu tio e dizer, você viaja tanto porque a sua sobrinha pegou o dinheiro da Lei Rouanet e deu para você. Por isso que você está sempre viajando. E o meu tio, que votou no Bolsonaro, que não é bolsonarista, assim, tá, mas tá lá no grupo, vendo o que está acontecendo, acompanhando aquelas fake news dos grupos bolsonaristas. Quando meu tio viu, ele falou, como assim? O que vocês estão falando? E me ligou para entender como é que era a coisa da Lei Rouanet. Tive várias brigas com ele. No Natal, parei de falar e tal. Mas ele nunca tinha me perguntado. Peraí, como é que foi? Quando aquilo bateu nele, quando chegou nele, ele falou, como assim? Não. A minha sobrinha nunca captou esse dinheiro. Não, minha sobrinha não fez nada disso. Não, minha sobrinha não fez isso. Não. Como é que... Aí ele me ligou para me perguntar como a lei funcionava. E aí eu falei, pô, que bom! Teve que chegar nesse ponto de falarem absurdos para ele sobre as viagens dele. Meu tio é funcionário público, como assim? Ele viaja porque ele junta o dinheiro dele, vai lá e viaja. Então é muito louco. A desinformação é uma coisa muito perigosa.